Wikileaks, Julian Assange. Há 5 anos que ele vive refugiado dentro da Embaixada do Equador, em Londres, para evitar ser extraditado. Então é lá para Londres que a gente vai saber as notícias com a Cecília Malan. Cecília, bom dia. Expectativa grande por aí com essa decisão de agora de manhã. Muita, Ana, bom dia. Ainda mais depois que a polícia britânica alertou que ele será preso se tentar deixar a embaixada. Não por causa da grave acusação de estupro que acaba de ser arquivada, e sim porque ele não teria comparecido a uma audiência na corte britânica em 2012. A questão agora é se o governo daqui recebeu ou não um pedido de extradição dos Estados Unidos. Assange, de 45 anos, era acusado de tentativa de estupro contra uma sueca em 2010. O ex-hacker australiano sempre negou todas as acusações e denunciou que elas são uma manobra para que ele seja extraditado para os Estados Unidos, onde pode ser julgado pela divulgação de 500 mil de arquivos confidenciais do governo americano sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão. Em 2015, o Ministério Público da Suécia já havia desistido de outro processo em que Assange era suspeito de agressão sexual a 2 mulheres. Os iranianos escolhem hoje o novo presidente e decidem se aceleram ou se congelam a reaproximação com o Ocidente depois do acordo nuclear com as maiores potências do planeta. Veja na reportagem da correspondente Bianca Rotier. Longas filas se formaram. 56 milhões de iranianos têm direito a voto. Os 2 principais candidatos foram às urnas logo cedo. O favorito, o presidente Hassan Rouhani, de 68 anos, e o linha dura Ebrahim Raisi, de 56. Rouhani chegou ao poder em 2013, apoiado por reformistas, com a promessa de acabar com as sanções internacionais que comprometeram a economia do país para atrair investimentos estrangeiros. De fato, fechou o acordo nuclear com as potências mundiais, mas os benefícios ainda não chegaram como se esperava. Durante a campanha, Raisi comparou o acordo nuclear fechado por Rouhani como um cheque que o governo foi incapaz de cobrar. Raisi foi um dos 4 juízes que condenaram milhares de prisioneiros políticos à morte na década de 1980. O clérigo tem o apoio da ala mais conservadora, resistente a reformas. Ele promete criar milhões de empregos numa economia autossuficiente. Quem vê aqui, do lado de fora, pode ter a impressão de que o Irã vive uma onda de prosperidade, com bilhões de dólares entrando depois do acordo nuclear fechado há 2 anos. Mas dentro do país, não são poucos os que estão decepcionados com o ritmo lento das mudanças. O Irã tem a 2ª maior população do Oriente Médio e Norte da África, atrás apenas do Egito, e a 2ª maior economia, atrás apenas da Arábia Saudita. Depois do acordo nuclear, a economia cresceu 6,4% em 2016, de acordo com dados do Banco Mundial. Mas ainda assim, o desemprego aumentou. A taxa passa dos 12%. Os mais radicais acusam Rouhani de ter vendido os interesses do Irã de forma barata para o Ocidente. Ele rebate. Diz que uma vitória de um candidato conservador pode anular muitas das liberdades conquistadas. Já Raisi defende o ressurgimento de valores da Revolução Islâmica de 1979. Foi quando o Irã, então comandado pelo Shah Reza Pahlavi, passou de uma monarquia autocrática pró-Ocidente para uma república islâmica teocrática, sob a liderança suprema do Ayatollah Khomeini. 10 anos depois, quem o substituiu foi o Ayatollah Khamenei, que esta semana veio a público criticar o nível dessa campanha eleitoral, com uma troca de acusações jamais vista nos quase 40 anos da República Islâmica. Atualmente, o Irã exerce grande influência sobre países do Oriente Médio. Por exemplo, dá apoio político e militar para a Síria e o Iraque. Esse é um dos motivos pelos quais o mundo acompanha de perto as eleições de hoje. Na Grécia, o 5º pacote de medidas de austeridade foi aprovado em meio a protestos violentos.
Foi o segundo dia de confusão. Quase 15 mil pessoas se reuniram na principal praça de Atenas antes da sessão no parlamento. Alguns manifestantes mascarados lançaram bombas de gasolina na polícia. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido ou foi preso. O governo aprovou as medidas que prevêem uma reforma na Previdência e mais um aumento de impostos. Para a surpresa de muitos, o rei da Holanda admitiu que leva uma vida dupla há mais de 20 anos. Willem-Alexander, que assumiu o trono em 2013, revelou que trabalha como copiloto da companhia aérea holandesa KLM desde 1996. Ele faz 2 voos por mês sem que os passageiros saibam. O rei da Holanda contou que, se não tivesse nascido em um palácio, teria seguido o seu sonho de pilotar grandes aviões comerciais como o Boeing 747. E disse que pretende continuar trabalhando como copiloto sempre que as obrigações reais permitirem. Chico, Ana. Legal, né? É muito bacana, né? Voar conduzido pelo rei. Isso aí. Obrigado, Cecília.